Seja bem-vindo ao Mundo das Frotas, um programa trago pela Sofit, onde vamos falar tudo sobre as últimas tendências, tecnologias, as melhores práticas e ficar por dentro dos desafios do gerenciamento de frotas. Eu sou o seu host, Rodrigo Richter, e hoje trago aqui Mikael Duarte. Seja bem-vindo, Mikael. Opa, obrigado. Mikael, olha só, para os ouvintes poderem te conhecer um pouquinho melhor e situar, né, como é que a gente vai falar um pouquinho hoje, tu pode dizer um background de onde que tu veio, com o que tu já trabalhou? Bom, eu comecei sendo um usuário de frota, né? De 2001 a 2005 eu era técnico de campo na IBM e eu era um usuário da frota. Depois de 2005 até 2008, 2010 mais ou menos, eu vim para um time em São Paulo, né, que fazia a coordenação do técnico de campo. Então eu coordenava o cara que estava fazendo uso do carro da frota, né? E na sequência, né, depois eu fui para uma função da área de finanças, que eu fazia a gestão de todos os fornecedores, né, da minha área, dentre eles a frota era uma delas. Então eu usei o carro da frota, eu coordenei o cara que usava o carro da frota e por último eu fui o responsável pela frota, né, da IBM, no começo com 600 veículos e depois acrescentou mais de 900, então fomos para 1.500 veículos aí. Então conheço um pouquinho de cada uma das áreas e das cadeiras que a gente ocupa aí, estando na frota, né? Ah, que incrível. Mas, Mikael, eu gostaria de, já que depois, muito interessante escutar esse background todo que tu tem, né, esse conhecimento todo da gestão das frotas, para introduzir o tema que a gente vai conversar hoje, que a gente vai falar um pouquinho sobre mudando processos antiquados do gerenciamento de frota para processos modernos, né? Uhum. E eu queria fazer uma pergunta para ti, começando assim, falando já sobre inspeção e manutenção, que eu queria saber como é que você lidava com essa rotina, né, de inspeção, de manutenção de todos esses veículos, né, e como é que era ter um processo mais antiquado e como é que foi se atualizar, como é que foi, né, como é que você sugeriria para um processo digital, como isso otimizaria esse controle? No começo, na verdade, assim, durante toda a fase que eu tive à frente da frota, né, as inspeções, as manutenções, tudo era controlado por papel, né? Os checklists, né, de entrega e de devolução eram feitos em papel, armazenados em armários. As manutenções eu recebia tudo da locadora em papel, né? Até recebia a planilha lá, digital, mas o detalhamento mesmo, tudo vinha em papel. E era extremamente difícil, complicado, né? Você tem que conferir uma por uma, e quando você acha um erro, você tem que ir atrás de descobrir aonde está aquele erro, o que tem que fazer, como tem que tratar. E a gente nunca teve, né? Apesar de ser a maior empresa de tecnologia do mundo, quer dizer, a gente nunca teve um sistema como o sistema da Sofit hoje, como um sistema onde eu tivesse tudo automatizado e de forma integrada, que pudesse me dar todas as informações de maneira rápida e prática, né? A gente até chegou a desenvolver um sistema internamente, mas era um sistema muito mais voltado para fazer o input de multas e o desconto em folha. Nada assim para gerenciar a frota como um todo, né? Então era um trabalho bem difícil, bem complicado e que tomava bastante o meu tempo, né? Uhum. E não, é interessante entender um pouquinho que dá pra ver que todo esse processo muito antiquado, ele consome muito tempo, né? Muito. E por isso que é muito importante também tu ter essa relação de inventário, como é que entender, como isso agiliza toda essa manutenção dos veículos, tanto em todas as frentes, né? Desde a pessoa que vai fazer manutenção e as pessoas que vão precisar, os condutores dos veículos, né? Para estar mais tempo na rua. E por isso eu queria saber se tu podia comentar um pouquinho como se essa parte do inventário é muito importante para essa agilidade na manutenção e como isso agiliza que sua frota fique mais saudável, mais tempo na rua. A questão do inventário, né? Ela é extremamente importante porque a partir do momento que você consegue ter uma visão, porque uma coisa é você ter um inventário em papel, uma coisa é você ter uma informação de cabeça e saber aquilo ali, né?
E outra coisa completamente diferente é você ter uma visão e um acesso à informação de maneira rápida, né? Então, a partir do momento que você tem um inventário digital, né, num sistema onde você tem acesso às informações de maneira rápida, um detalhamento de maneira rápida, você consegue se livrar de ociosidade, você consegue ter acesso à quantidade de sinistros, de multas, de manutenções, saber se as revisões estão sendo feitas em dia e dentro dos prazos estabelecidos, né, pelas montadoras. Você consegue saber o consumo de combustível pelo veículo, você consegue traçar comparativos, né, entre veículos e condutores, porque o inventário não é só do veículo, né? Você também tem um inventário dos condutores. Então, quando você passa a ter um inventário inteligente, digamos assim, né, onde você consegue traçar comparativos e fazer análise ali em cima, você torna tudo muito mais rápido, mais prático e mais eficiente. Diferente de você ter apenas um inventário, digamos, numa planilha ou num papel, onde você sabe, não, ok, eu sei quais são os veículos, eu sei quais são meus condutores, quem está com qual veículo, ok, eu tenho tudo na mão. Tem tudo, mas não tem o principal, que é uma informação que vai te dar capacidade para tomada de decisão, né? Não adianta de nada, beleza, eu sei quais são os veículos, tá bom, mas o veículo ABC acabou de ir para manutenção, entrou um veículo reserva. Você sabe que quem tem um veículo reserva, qual é esse veículo reserva? Então, se você não sabe isso, o inventário físico não te serve de muita coisa. Então, essa é a importância de ter um inventário digital num sistema que vai te dar não só a informação estática, mas toda uma análise em cima que vai te permitir tomar uma série de decisões. E é legal você falar que o gestor ele precisa estar dividindo essa atenção em diversas situações diárias para ter o controle, né? Tem muita coisa que ele tem que estar ligado e geralmente vem uma em cima da outra, né? Então é uma tempestade de coisas que acontecem ao mesmo tempo, muito fogo para apagar, né? Mas o que eu queria saber de você então, já que a gente está falando da gestão de frotas, em sua definição, o que é a gestão de frotas para você? Eu acho que assim, definitivamente o que a gente faz hoje na frota não é uma gestão. Eu costumo dizer o seguinte: quando as demandas, né, as demandas do dia a dia, preciso que aumente o limite do meu cartão de combustível, aconteceu um sinistro aqui, preciso que acione o reboque, preciso fazer a manutenção do veículo. Quando você passa o dia inteiro atendendo esse tipo de demanda, ou seja, são elas que vão determinar o seu dia a dia. Isso não é gestão. Gestão é quando você chega pela manhã, né, e determina, ou então já tem mapeado tudo o que você precisa fazer naquele dia. Bom, hoje eu preciso renovar a documentação desses veículos. Eu tenho tais e tais veículos aqui que precisam entrar na revisão. Vou programar, agendar e mandar para revisão. Hoje é o dia 5, eu preciso mandar os relatórios para o desconto em folha das multas ou dos sinistros. Então, quando você determina o que você tem que fazer, isso sim é uma gestão. Quando você somente passa o dia inteiro atendendo demanda, e aí, como a gente costuma dizer, trabalhando de bombeiro, apagando fogo, isso não pode ser chamado de uma gestão, muito menos uma gestão estratégica. Então, gestão é você determinar aquilo que você vai fazer durante aquele dia. E para você fazer isso, você precisa ter ferramentas que te auxiliem nesse dia a dia, nesse planejamento. Ferramentas que vão te dar informações e que vão te dizer, bom, tá aqui, você precisa fazer isso, tem isso aqui que está vencendo e precisa ser renovado, tem isso aqui que está se aproximando do limite da data de executar as manutenções, as revisões, você precisa fazer. Isso sim é fazer gestão, isso sim é ser estratégico. Passar o dia apagando fogo, definitivamente isso não é ser estratégico e muito menos fazer gestão. Legal você falar dessa parte estratégica que realmente não é só ficar apagando incêndio, né? E uma pergunta que eu queria te fazer é se teria alguma coisa que você sabe hoje sobre gestão de frotas e que você queria ter o conhecimento lá no começo da sua carreira? Sim, com certeza. O que eu gostaria de ter conhecido logo no começo, lá em 2013, quando eu assumi a gestão de frota, era um sistema como o Sofit, que pudesse me ajudar, né, a fazer toda a gestão.
Por exemplo, vou citar alguns casos, multas. Eu demorava mais ou menos 3 dias para poder processar todas as multas, receber ela em papel, separar, escanear, gerar PDF, subir no sistema, depois verificar se estava tudo ok e depois mandar para o RH, né, o relatório, para realizar o desconto em folha. A mesma coisa com os sinistros. Eu tinha que separar os sinistros, ler um por um, identificar, depois subir no sistema para mandar para o RH e fazer o parcelamento, né? Eu tinha uma terceira planilha, que era onde eu controlava o parcelamento daquilo que eu estava descontando do condutor. Eu estava descontando a multa, eu estava descontando o sinistro, e eu tinha que saber quantas parcelas, quanto ele ganhava para poder fazer, não atingir o limite dos 30%, né? Então eu tinha que fazer tudo isso. E se eu tivesse um sistema como o da Sofit hoje, que tem o módulo de desconto em folha, o módulo de sinistro, o módulo de multa, tudo isso estaria muito mais fácil na minha vida, né? Só que isso foi lá em 2013, quer dizer, a Sofit tem um pouco mais de 10 anos aí no mercado, quer dizer, ali estava começando na época, não estava no nível de sofisticação e detalhamento que tem hoje, né? Mas com certeza, se eu tivesse um sistema que me permitisse fazer tudo de forma mais rápida, mais automatizada, eu teria sido muito mais estratégico, eu teria conseguido fazer muito mais coisa na frota do que eu consegui fazer, e eu considero que na época eu não era estratégico, não era uma gestão, eu era um apagador de fogo. Eu era um cara que recebia as demandas e estava respondendo aquelas demandas. Eu não conseguia determinar o que eu iria fazer. Por quê? Porque simplesmente eu não tinha um sistema por trás que me desse esse suporte, né, liberando o meu tempo para que eu pudesse ter tempo livre para pensar e dizer, não, agora eu preciso atuar aqui, eu preciso atuar ali, eu preciso fazer isso ou aquilo. Então, de fato, se eu tivesse um sistema na época, com certeza a minha vida teria sido bem diferente. Não, com certeza. Eu imagino essa mudança, ela te dá espaço, né, para tu poder pensar e projetar esse futuro da tua frota, né? Sim. Tu vai conseguir ser mais analítico com os relatórios. Mas assim, Mika, eu ia perguntar para ti, se você estivesse avaliando ou buscando uma ferramenta de gestão, né, para essas frotas, quais seriam as funcionalidades que você encara como essenciais para esse controle? Olha, primeira coisa, que foi uma coisa que você falou logo no começo, é a parte de inventário, digamos assim. A parte de você ter a visão da tua frota, dos teus condutores. O que está acontecendo? O que está disponível? O que não está disponível? Desculpa, o que está numa manutenção? Ou o que não está em manutenção? Qual é o funcionário que está afastado? Ou qual não está afastado e está operando? Então a primeira coisa é isso, você ter uma visão geral. Depois você ter uma visão de todos os custos, tudo que está relacionado à sua frota. O combustível, os pneus, a manutenção, a fatura da locadora se a sua frota for locada, a telemetria, o pedágio, enfim, você conseguir consolidar todos esses custos e ver aonde você está tendo problema ou possível desvio, né? E tomar as ações em cima disso. A terceira coisa é você conseguir fazer como é que eu posso dizer, os descontos em folha. O desconto em folha das multas, o desconto em folha dos sinistros. Então, a partir do momento que você consegue ter toda essa visão de custo do teu inventário e do que está acontecendo com a tua frota, para você fazer essa parte de desconto em folha e recuperar esse custo para a empresa, se torna muito mais fácil. Então, acho que era extremamente importante, essas funcionalidades são extremamente importantes, né? E principalmente a flexibilidade, né? De não ter, por exemplo, os relatórios só saem com nome, e-mail, telefone, placa, CNH e pontuação. Não, você tem a flexibilidade de modificar os relatórios, modificar os gráficos, os indicadores de acordo com a tua necessidade. O produto, o sistema, ele não pode ser engessado, não pode ser algo de prateleira, ele tem que ser algo flexível, algo que se adapte à minha frota com 500 veículos, com 600, com 1000, como se adapte também a uma frota com 30 veículos, 40 veículos, pesados,
pesados e leves, somente leves, próprios e locados. Então, a ferramenta ela tem que ter essa flexibilidade de se adaptar à realidade do frotista. Isso é importante. Não, e a gente sabe que é muito importante ter essa gestão com essa visibilidade constante dos veículos, né? E tu poderia comentar um pouquinho mais dessa importância dessa visibilidade geral da sua frota? Bom, uma coisa que é... E aí eu gosto até de citar uma coisa que aconteceu, quando você fala sobre a visibilidade geral. Na época, eu tinha uma frota que ela era mista. Eu tinha carros sedãs e carros hatch, né? E por que você tinha essa diferenciação, né? Por que você tinha uma parte dos carros de um jeito e outra parte de outro? Porque a alegação, né, é que eu precisava ter uma capacidade de mala maior nos veículos, para poder carregar mais peça e mais ferramenta. Tá bom, então, se a gente só precisa de uma capacidade de carga maior, por que simplesmente a gente não coloca um bagageiro em cima? Aquela bolha lá que o pessoal adiciona em cima do veículo. Não, então vamos fazer isso. Fizemos isso, tivemos uma redução de praticamente R$1 milhão num contrato de 1 ano, né? Então, assim, se você não tem a visibilidade da sua frota, se você não consegue enxergar a sua frota nos detalhes, entender o porquê, né, os porquês da sua frota, por que esse carro é esse carro e não aquele, por que tem 2 modelos, por que eu tenho 2 locadoras, por que eu tenho parte própria e parte locada. Quando você não entende, você não consegue tomar, quando você não entende, quando você não tem essa visão, né, você não consegue tomar decisões como essa. Você não consegue enxergar e dizer, peraí, mas isso aqui pode ser feito de uma forma diferente e me trazer uma redução de custo. Ou ser feito de uma forma diferente e trazer um ganho de produtividade, um aumento de produtividade. Então, por isso é importante, né, você ter uma visão geral da frota e, principalmente, entender os porquês da frota estar daquele jeito. E só com uma ferramenta, só com um sistema que estruture e que traga isso para você de forma visual, é que você vai conseguir, né, ter esse tipo de visão, fazer esse tipo de questionamento e obter as respostas para poder tomar as suas ações. Vendo que boa parte desse mundo de gestão gira em torno de eficiência, né, como a gente vem conversando nesse programa todo, você poderia comentar um pouquinho quais outras áreas é importante ter essa eficiência para manter um processo estável e com poucas falhas, além de manutenção que a gente já conversou? Não, assim, quanto mais visão você tem, mais você consegue controlar, né? E quanto mais você consegue controlar, mais teoricamente, mais eficiente você consegue ser, né? Então, assim, além dos controles das manutenções, né, elas acontecem em dia, enfim, você consegue ter uma eficiência maior, ou seja, um índice menor de quebra, porque de fato as revisões, as manutenções estão sendo feitas dentro do período. Mas você também precisa ter uma eficiência com relação ao combustível, seja ele usar um biocombustível ou usar um combustível, né, fóssil, a gasolina e o álcool aí, e você conseguir ter essa visão e dizer, não, peraí, nesse momento é muito melhor eu usar o álcool, ou nesse momento é melhor usar a gasolina porque o preço é maior, o preço é menor, o consumo desse veículo funciona melhor com álcool ou com a gasolina. Então é importante a questão da eficiência sobre o combustível. E aí, claro, agora a gente está chegando à questão de eficiência energética, onde não é só o combustível, mas também os carros híbridos e os elétricos. Uma outra coisa que é importante é você ter uma eficiência sobre os descontos, né? Você ter um controle e uma eficiência sobre os descontos em folha. Por quê? Porque isso é dinheiro da companhia, né? Quando você tem lá um índice excessivo de multas, de sinistralidade, a partir do momento que você... E aí eu pude vivenciar isso. A partir do momento que você começa a ter uma eficiência para descontar, esse dinheiro, primeira coisa, o dinheiro volta para a empresa, né? A empresa não está jogando dinheiro pelo ralo. Segunda coisa, os motoristas, os condutores, passam a ter mais cuidado com aquilo ali. Por quê?
Porque ele sabe que se acontecer uma multa, vai sair do bolso dele. Porque ele sabe se acontecer um sinistro, parcialmente ou integralmente, vai sair do bolso dele. Mais cedo ou mais tarde vai sair do bolso dele. Então, quando você tem essa eficiência para fazer esse tipo de coisa, isso gera um reflexo no modo na forma que o condutor vai se comportar. E vira um ciclo virtuoso. Você desconta rápido, o dinheiro volta rápido para a empresa, o condutor percebe que a coisa é eficiente e que ele não tem para onde escapar, ele passa a conduzir de forma melhor, então diminui o índice de sinistralidade, diminui o índice de multa e, consequentemente, diminui a quantidade de desconto que eu tenho que fazer dele e o meu carro passa a ser melhor conservado. E se ele é melhor conservado, eu tenho menos despesa com ele, principalmente quando é locadora e que eu tenho que fazer devolução. Ou se o veículo for próprio, na hora da desmobilização, quer dizer, você acaba tendo um valor agregado nele maior do que se ele tivesse depreciado por causa de sinistros, enfim. Então, você você tem várias vertentes de eficiência, a energética, a do combustível, a da gestão. Então, se você consegue controlar tudo isso, você acaba tendo uma frota melhor, mais conservada, mais valorizada, mais eficiente e com menos despesa. Não, muito legal. Mikael, muito obrigado por essa conversa. Foi muito interessante saber um pouquinho mais sobre o mundo da gestão de frotas, né? E como encontrar essas prioridades, como alterar esses processos antiquados, né? Para inovar e conseguir, de fato, ter uma gestão melhor, né? Muito obrigado por estar com a gente. Beleza, obrigado aí pelo convite. Grande abraço. Muito obrigado por escutar o Mundo das Frotas. Se você está em busca de uma solução para a gestão de frotas, você pode continuar seguindo a gente no Spotify, YouTube, Facebook, Instagram e LinkedIn. Não esqueça, é só encontrar por Sofit Gestão de Frotas.